fazendo uma breve revisão em relação ao eletrocardiograma, né? É muito importante, se a gente quiser ver algum eletro alterado, é importante entender o que que é o eletrocardiograma normal. Então, o eletrocardiograma normal, a gente tem alguns componentes nas ondas, né? O primeiro componente seria a onda P. A onda P, ela basicamente é gerada pela despolarização atrial, tá? Não é o nó sinusal batendo, não é o nó sinusal batendo. É o estímulo elétrico que sai do nó sinusal, passa pelos átrios. Nessa passagem ele despolariza essa massa atrial e aí você vai ter a formação da onda P. Então é isso que você está vendo quando você vê a onda P, é o átrio despolarizando e contraindo. Logo depois disso, o estímulo elétrico ele vai chegar no nó AV. O nó AV ele dá uma segurada no estímulo por alguns milissegundos. Então você vai ter um intervalo ali, que é o intervalo PR, que na verdade ele vai do começo da onda P até o começo do QRS. E aí logo depois esse estímulo elétrico ele desce de forma muito rápida pelos dois feixes, né, pelo nó AV e feixe de His, despolarizando todos os ventrículos, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, de uma forma só. Então uma cavidade, são as cavidades muito musculosas, tem uma massa muscular muito grande, e aí quando você tem essa despolarização, você tem uma onda de amplitude grande, porque a massa muscular ela é muito grande. E como essa despolarização ela acontece de forma uniforme dos dois lados, de forma muito rápida ao mesmo tempo, você vai ter uma despolarização de duração curta. Então, você gerando esse complexo que é o complexo QRS. Então, essa duração do complexo QRS ela costuma ser muito curta, geralmente para baixo de 120 milissegundos, porque toda a despolarização acontece de uma vez. Logo depois que o tecido é despolarizado, então os ventrículos se contraem, o tecido muscular ele é repolarizado, você tem a repolarização ventricular e ele fica pronto para receber um novo estímulo. Essa repolarização ela acontece de forma mais lenta e mais difusa, ela não é tão uniforme assim. Então você tem uma onda de menor amplitude e maior duração, que é a onda T, que equivale à repolarização. E a partir dali o ventrículo está preparado para receber um novo estímulo elétrico e poder se despolarizar novamente. Então, basicamente, quando você vê o elétron, são esses componentes que a gente precisa procurar, ok? A gente tem, então, essa relação entre as ondas, eu já falei, quando a gente vê o traçado, o papel milimetrado do elétron, você tem, são esses quadradinhos pequenos, né? Então, cada quadradinho desse, cada um desse aqui, ele vai equivaler em duração a 0,04 segundos, né? Então, são 40 milissegundos. E de amplitude, cada quadradinho desse equivale a 1 milivolt, tá? Então, com isso você consegue medir a amplitude do sinal em milivolts e a duração do sinal em milissegundos ou segundos, ok? E aí você tem alguns intervalos que são importantes. O intervalo PR, igual eu já comentei, que vai do começo da onda P até o começo do QRS. O complexo QRS em si, que geralmente é um complexo QRS, tem uma duração menor do que 120 milissegundos, no geral, tá? Quando você não tem nenhum problema, que vai do começo do complexo da onda Q até o final da onda S. E aí você tem um intervalo QT, que é o intervalo que você mede do começo do complexo QRS até o final da onda T. Eventualmente você pode ter algumas outras ondas que nem sempre são tão proeminentes, como a onda U ou alguns outras alterações, outras ondas que podem ser vistas dependendo da alteração do elétron. Mas na base seria isso daqui, né? E a gente vê a questão do intervalo, né? Então o intervalo PR, o normal seria de 120 a 200 milissegundos, ou 0,2 a, desculpa, 0,12 a 0,20 segundos, é? Ou 120 a 200 milissegundos. O complexo QRS, que tem uma duração menor do que 120 milissegundos ou 0,12 segundos. E o intervalo QT, que geralmente você tem que corrigir ele para frequência cardíaca, através de existem algumas fórmulas para corrigir. Uma delas é você dividir o intervalo QT em segundos pela raiz do intervalo RR, e esse valor ele tem que ser geralmente ali para baixo de 450, pelo menos para baixo de 500, né? Em homem e mulher você pode ter uma certa variação relacionada a isso. Valores principalmente para cima de 500 são já considerados bem elevados, né? O normal ali para baixo de 450, 470 milissegundos, tá? Com relação aos complexos QRS, então, como eu falei, esse estímulo, quando ele desce pelo 9 feixe de His, ele desce de forma muito rápida para todos os ventrículos. Então, despolariza tudo muito rápido. Então, você vai ter um complexo QRS que ele é estreito. Ele é de duração bem curtinha, menor do que 120 milissegundos, tá? Se por algum motivo eu tiver um bloqueio, uma interrupção nisso,
o que vai acontecer é que o estímulo elétrico ele não desce mais pelo sistema de condução. Ele vai ter que ir fibra a fibra despolarizar. Ele vai despolarizar o ventrículo, mas ele vai fibra a fibra. Então, o que acontece é que eu vou ter um aumento na duração dessa despolarização. E aí o complexo QRS ele vai ficar alargado. Você tem um aumento da duração e ele vai ficar maior do que 120 milissegundos, tá bom? Então, é importante vocês entenderem isso, principalmente quando a gente fala com relação a arritmias ventriculares, porque as arritmias ventriculares vão ter uma característica que a gente vai discutir, que são arritmias de QRS largo, tá? Só que é importante entender que em algumas situações você vai ter ritmos atriais que fazem QRS largo por causa desse distúrbio de condução, que pode ser intermitente ou permanente. Quando eu falo no bloqueio de ramo esquerdo, o raciocínio é o mesmo, mas ao contrário, né? Então, o estímulo elétrico no bloqueio de ramo esquerdo ele vai descer pelo sistema de condução, mas o ramo esquerdo está bloqueado. Então, ele vai descer primeiro e vai despolarizar o ventrículo direito rapidamente. Primeiro, lembrando que o ventrículo direito tem uma massa menor. Então, o sinal elétrico dele vai ser menor. E aí depois, esse estímulo ele vai fibra a fibra lentamente despolarizando o ventrículo esquerdo, que acaba ficando atrasada essa despolarização. Então, se eu olho em V1, que seria olhando no lado direito, eu tenho uma fase inicial pequena, que seria a despolarização aqui do VD, e depois eu tenho uma fase negativa, lenta, que demora para acontecer, se afastando de V1, porque é a despolarização do ventrículo esquerdo. Então, você tem esse padrão aqui negativo em V1, né? E com QRS largo. E quando eu olho em V6, eu estou olhando a mesma coisa. Eu tenho uma discreta, mal dá para ver uma fase negativa aqui inicial, que seria a despolarização do VD, de forma muito rápida. E depois você tem a despolarização do ventrículo esquerdo de forma lenta. Esse estímulo elétrico ele vindo aqui para o ventrículo esquerdo e gerando essa onda positiva em V6, porque V6 você está olhando ali pelo lado do ventrículo esquerdo. E quando o estímulo elétrico se aproxima do eletrodo, a onda é positiva. Quando ele se afasta, ela é negativa, certo? Isso é importante para a gente entender a questão das arritmias ventriculares. Então tá aí um elétrico que a gente tem com bloqueio de ramo esquerdo. Então quando vocês olham nas derivações, vamos olhar principalmente em V1, você vê um complexo QRS mais alargado e com predomínio negativo, que seria esse atraso acontecendo para o lado do ventrículo esquerdo. E quando você olha em V6, você vê esse mesmo complexo QRS alargado, mas com a voltagem dele positiva, porque essa condução lenta para toda essa massa ventricular esquerda, ela vem no sentido do eletrodo e ele fica positivo. Então aí nós temos um bloqueio de ramo esquerdo. Agradecer aí todos que ficaram até o final da aula. Lembrando que vocês podem enviar nos comentários se tiver alguma dúvida, dentro do possível a gente tenta responder a todos, tá? A gente tem aulas disponíveis aí sobre outros temas relacionados à saúde geral, arritmias cardíacas e eletrocardiograma. Quem puder pode curtir e compartilhar com as pessoas. Essa aula ela é gratuita e fazendo isso você valoriza muito o nosso trabalho aqui para divulgar isso, tá bom? E fique atentos que nós temos ainda as próximas aulas aí de arritmias supraventriculares, bradiarritmias. Então vamos estar sempre com conteúdo novo. Você pode seguir a gente aqui para receber o aviso quando tiver aulas disponíveis, tá bom? Um grande abraço para todos e até a próxima.